Olá pessoal, muito boa noite. Boa noite pessoal. Boa noite ao meu colega Peterson, Mariane, Regina, meu pai me prestigiando aí, a Ingrid, Ana Paula. Isso aí pessoal, vou dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Uma alegria muito grande aí falar novamente com vocês, um assunto tão interessante quanto o Setembro Vermelho aí, dos cuidados do coração, né? Márcio, bem-vindos. Isso aí. Pessoal, vou pedir aí para vocês dispararem um aviãozinho aí, convidando os familiares de vocês, amigos. Nós temos uma surpresa, a divulgação hoje, ao longo da live, de uma ação que nós estamos fazendo e vamos desenvolver ao longo do mês de setembro da Cordial, em homenagem aí a esse mês tão importante de cuidado do seu coração e da sua saúde cardiovascular. Então gostaria que vocês compartilhassem para várias pessoas aí que vocês conseguirem, porque essa ação que a Cordial está fazendo vai trazer um impacto bem significativo aí para todos nós, comunidade de Santa Cruz do Sul, e principalmente as pessoas que necessitam ser avaliadas do coração aí. Vamos começando então. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. É uma alegria, um prazer estar aqui falando para vocês de um mês dedicado aos cuidados do coração, o Setembro Vermelho. Esse mês Setembro Vermelho foi intitulado assim devido ao dia 29 de setembro ser o Dia Mundial do Coração, e foi então propagandeado, né, espalhado então, que o mês de setembro seria o mês responsável por nós podermos alertar as pessoas, orientar as pessoas e prevenir com relação às doenças cardiovasculares. Nós sabemos que, por dados da Organização Mundial de Saúde, que em torno de 15 milhões de pessoas morrem anualmente por infarto e AVC. Por infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Eles correspondem a 15 milhões de mortos, né? É um impacto muito grande na vida de todos nós. Nós estamos aí diante do Covid, né, do coronavírus, que, para nossa sorte, tem diminuído consideravelmente, na nossa região aqui pelo menos, mas as duas causas de morte no mundo inteiro persistem sendo o infarto e o AVC ao longo desses últimos 15 anos. Para vocês entenderem um pouquinho por que desse cuidado todo com o coração e com as doenças cardiovasculares, como muita gente acaba falecendo e tendo problemas, doenças crônicas relacionadas às doenças do coração, é fundamental a gente prevenir, a gente chegar no momento da doença anterior à manifestação cardiovascular. Então, em que ponto que eu queria colocar para vocês terem uma consciência de espalhar isso na sociedade, para os amigos e para os familiares, porque essas duas doenças, infarto e derrame e AVC, né, o acidente vascular cerebral de origem isquêmica, eles podem ser preveníveis, né, através de algumas medidas que incluem principalmente a detecção da aterosclerose. Então vejam só que interessante. Vou tentar explicar de um jeito bem simples para todos entenderem e conseguirem capturar essa importância dessa situação. Quando a gente tem um infarto ou um derrame isquêmico, um AVC, nós temos a obstrução das artérias que levam o sangue para determinado órgão. Se isso for no coração, a obstrução das coronárias por placas de gordura, nós vamos ter um infarto. Se essa obstrução acontecer nas artérias carótidas por placas de gordura, nós podemos ter o acidente vascular cerebral. Essas placas de gordura, elas não são privilégio
do coração ou das carótidas. Elas acontecem em todo o organismo. E existem exames, de certa forma, simples de se fazer, mas são exames bastante sofisticados, que utilizam aparelhos de ultrassom e que permitem ver grandes artérias, por exemplo, as artérias carótidas, vertebrais e subclávias, e também a aorta abdominal, que a aorta é a nossa principal artéria do organismo, que a nível do umbigo se ramifica nas artérias ilíacas e femorais. Segundo as últimas diretrizes internacionais, esses territórios devem ser avaliados. Então, se a pessoa tem fatores de risco, ou homens têm mais de 40 anos de idade, ou mulheres mais de 45 anos de idade, as mulheres ganham 5 anos devido à proteção hormonal pelo estrogênio. Depois desse período, o risco delas terem um evento cardiovascular é o mesmo dos homens. Então, a gente realiza o exame de ecodoppler das artérias carótidas e vertebrais e o ecodoppler de aorta abdominal, ilíacas e femorais, que lá na Cordial, seguindo essas orientações das diretrizes internacionais, nós incorporamos a análise das femorais comuns na pesquisa da aterosclerose, que nada mais é do que as placas de gordura, no exame de rotina da aorta ilíaca. Então o paciente não precisa fazer 3 exames, a aorta ilíaca, arterial do membro inferior direito e arterial do membro inferior esquerdo, gerando um custo desnecessário muitas vezes. Então nós automaticamente acrescentamos a análise das femorais comuns, seguindo as orientações do guideline das diretrizes internacionais, porque neste local é muito comum de ter placas de aterosclerose de colesterol em mulheres jovens. Então, toda vez que nós identificarmos uma placa de aterosclerose de colesterol nas artérias carótidas ou na aorta, nas ilíacas, essas placas de colesterol elas podem estar no coração. Na verdade, tem 90 a 95% de chance das placas também estarem nas artérias coronárias. Então, a partir do momento que nós fazemos esse diagnóstico, nós reclassificamos o paciente e mesmo que ele não preencha scores de risco para ser um indivíduo com alto risco de evento cardiovascular, se a gente detecta a placa de aterosclerose, esse paciente passa a ser de alto risco. E aí fica exposto, né, fica mais suscetível a ter um infarto ou um derrame, que são as complicações mais temíveis dessa aterosclerose. O que a gente pode fazer? Tratando os níveis de colesterol, e aí vem outro conceito que eu quero que vocês entendam. Por que essas placas acumulam nas artérias, né? A gente tem 2 fatores principais. Claro que a origem das placas de aterosclerose ela é multifatorial. Tem a questão da idade, da hereditariedade, aspectos genéticos, presença de hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, é multifatorial. Mas tem 2 fatores que eu gostaria de realçar e ressaltar, que é o colesterol elevado, com níveis de colesterol bom, o HDL baixo, e além disso uma inflamação. Esse conceito de inflamação que vem mais recente. A inflamação das artérias, em geral, elas acontecem em todo indivíduo que consome muitos produtos industrializados, que não pratica atividade física, que tem níveis elevados de açúcar no sangue, que possui uma dieta rica em açúcar. Então, toda vez que a gente gera inflamação no organismo, a gente pode acumular colesterol nas artérias. Eu tenho uma comparação que eu faço muito interessante, que é o pedreiro, ele seria a inflamação, e os tijolos, eles são considerados o colesterol. Então, toda vez que eu tiver tijolos, colesterol elevado e o pedreiro, a inflamação, e vai acontecer a formação de uma parede ali, de uma placa. Se eu tenho colesterol baixinho, poucos tijolos, e eu não tenho pedreiro ali, é difícil que surjam as placas, né? Que surja aquela parede, não vai acontecer.
Se eu tiver só tijolos e não tenho o pedreiro ali, esses tijolos vão começar a se acumular e vão formar lá uma pilha, de alguma forma eles vão grudar na artéria, vão formar um morro lá, alguma forma de obstáculo. E se eu tiver só o pedreiro, que é a inflamação, e não tiver os tijolos, que é o colesterol, o que acontece? Qualquer nível de colesterol que eu tenho na circulação sanguínea, o pedreiro vai lá e vai assentar e vai fazer a placa. Esse conceito também é muito importante, porque a gente entende daí por que pessoas com colesterol baixo também podem ter placas. Então não adianta a gente ficar fazendo de check-up só o exame do colesterol ou só o exame da glicose. A gente tem que saber se esse colesterol, mesmo em níveis baixos, por inflamação, ele está acumulando nas artérias, né? Ou eu tenho que saber se essas artérias já estão muito comprometidas. E aí vem a terceira informação que eu quero compartilhar com vocês. O infarto e o derrame e a obstrução das artérias, elas podem acontecer de duas formas. Ou a gente tem uma placa que ela vai crescendo ao longo dos anos ou meses, depende da atividade inflamatória daquele paciente, até obstruir mais que 70% da luz do vaso. Se eu tiver uma obstrução de mais de 70% da luz do vaso, dependendo da situação, eu posso ter isquemia, falta de sangue nos territórios depois dessa lesão. Então essa é a primeira forma que a gente gera isquemia, podendo causar infarto ou AVC. A segunda forma, que é até mais frequente, né, são placas menores, 30%, 40% de obstrução, que elas se instabilizam por inflamação, por depósito agudo de gordura, e elas rompem para dentro do vaso e as plaquetas vão lá tentando combater aquela ferida que abriu, né, na parede do vaso. E aí o que acontece? Forma um trombo, um coágulo e fecha a artéria também. Então placas pequenas também são perigosas. Tá, mas e aí? O que a gente pode fazer nesse cenário? Eu tenho placas, doutor, eu descobri que eu tenho placas, o que eu posso fazer? Você pode voltar a ser um indivíduo de baixo risco cardiovascular, desde que você faça a reversão dos seus fatores de risco. Tem alguns fatores de risco que a gente não consegue reverter, né? O fato de ser homem é pior, a idade que só aumenta também não tem como reverter, uma herança genética também é difícil, mas a gente tem os fatores de risco modificáveis. Atividade física, melhorar a nossa alimentação, reduzir o consumo de açúcar e carboidratos para reduzir os picos de insulina e essas situações inflamatórias no nosso organismo, né? Nós precisamos, com isso, tentar reduzir essa progressão das taxas de aterosclerose. E quando a gente não consegue, fazendo tudo isso, né, melhorando vários hábitos, parar o tabagismo, praticar atividade física, por exemplo, as pessoas me perguntam, né, quanto de atividade física eu preciso realizar para ter um cuidado com a minha saúde cardiovascular? Os estudos mostram o seguinte: se a gente realizar numa velocidade de 3 km por hora, um exercício de 30 minutos, 3 vezes por semana, dia sim e dia não, eu consigo bloquear os radicais livres e reduzir a inflamação. Então é a regrinha do 3, né? 3 vezes por semana no mínimo, 30 minutos no mínimo e numa velocidade de 3 km por hora. Nos 30 minutos seria uma distância de 1,5 km. Vejam vocês que não precisa ser nenhum atleta para conseguir cumprir essa meta. Claro que se a gente conseguir fazer mais atividade física, melhor. E tem aquelas outras condições com relação ao exercício que eu também sempre comento, né? Até eu era bem polêmico nisso quando que eu atendia no consultório, porque eu sempre comentava com os pacientes: se for para só jogar o futebolzinho do final de semana 2 horas lá, fazer um exercício extenuante, melhor não fazer, porque vai aumentar a chance de lesão óssea, lesão ligamentar, lesão muscular, e o benefício ele se perde.
Fazer um exercício de alto impacto uma vez por semana é mais prejudicial do que benéfico muitas vezes. Então, o importante é a regularidade para a gente poder bloquear esses fatores de risco, esses radicais livres, essa inflamação. Mas e aí vem a medida talvez de maior impacto, ou pelo menos que os estudos científicos comprovam de forma assim muito intensa, o que a gente pode fazer para me tornar um indivíduo de baixo risco quando eu já tenho placas. É o tratamento dos valores do colesterol com medicações para o colesterol, que são as famosas estatinas, né? Então, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, todos terminados em tatina, eles são remédios que são utilizados para reduzir os níveis de colesterol. E aí vem a jogada. Mesmo que eu tenha níveis baixos de colesterol, muitas vezes eu preciso, se eu sou um indivíduo de alto risco de eventos, realizar o tratamento para baixar ele adicionalmente mais 30% a 50%, mesmo que ele esteja normal, segundo a diretriz americana de dislipidemias. E além disso, eu quero não só baixar o colesterol, mas lembram lá do tijolo e do pedreiro? Eu quero reduzir a minha inflamação para que ele não fique criando placas, criando paredes, mesmo com pouco colesterol. E as estatinas, esses remédios do colesterol, eles possuem uma atividade muito intensa anti-inflamatória. Essa atividade anti-inflamatória talvez seja tão responsável pela redução de eventos cardiovasculares quanto a redução do colesterol. Então, esses remédios, eles são verdadeiros achados, né? Alguns comentários depois da última diretriz de dislipidemia diziam até que eles deviam ser colocados na água, né? Junto com o flúor, assim. Eu não chego a tanto assim, né, nessa medida extrema, porque eu acho ainda que a gente tem como ter um estilo de vida bem saudável e poder prescindir das estatinas, né? É claro que eu falei anteriormente, né, da idade, que é um fator irreversível, e vejam só que interessante, para vocês também não entrarem em desespero se vocês têm placas, né? A nossa idade, ela é diretamente proporcional à presença de placas. Ou seja, se você tem 30 anos, você tem 30% de chance de ter uma placa de aterosclerose. Se você tem 60 anos, você tem 60% de chance de ter uma placa. E se você tem 100 anos, você tem 100% de chance de ter uma placa aterosclerótica. Então veja que a idade ela vai concorrendo nisso e cabe a nós tentarmos frear um pouquinho o desenvolvimento da aterosclerose para podermos viver mais. E vejam vocês que importante esse Setembro Vermelho, né? Por que ele é importante? Porque a gente propaga o outubro, né, rosa, o novembro azul. Que bom a gente ter um mês também para o Setembro Vermelho, porque as doenças do coração matam muito mais mulheres do que o câncer de mama, que também é muito importante. Mas eu sempre comentava isso, né, que a gente tem talvez a mídia ela dê muitos holofotes para essa questão do câncer de mama, que é legítimo, e nós estamos numa região, o Rio Grande do Sul, tem uma incidência maior do que outras regiões do próprio Brasil, né? Mas que bom a gente poder ter um mês só nosso também, né, do Setembro Vermelho, dos cuidados do coração, para fazer isso que eu estou fazendo agora, alertar, orientar e prevenir a ocorrência do infarto e derrame. E agora vocês querem saber quanto é que eu consigo ter de redução de eventos? Os estudos científicos mostram que se eu reduzo o meu colesterol e a minha inflamação, de cada 10 infartos eu posso salvar 7 vidas. É uma das coisas com maior impacto na medicina, o tratamento da inflamação e dos níveis de colesterol num paciente que tem risco elevado de fazer um infarto ou um AVC. De cada 10, salvamos 7. É um impacto extremamente significativo. Bom, pessoal, eu tenho mais algumas coisas para comentar com vocês e vem a nossa surpresa logo logo.
Durante esse mês, nós, na equipe toda da Cordial, nós médicos, o pessoal que trabalha lá, que nos dá apoio, os nossos colaboradores, né, a nossa equipe de marketing pensou em várias ações que a gente pudesse fazer para valorizar esse nosso mês, já que nós estamos diante de uma doença tão mortal quanto é o infarto e o AVC, né? Essas ações visam justamente conscientizar as pessoas para a importância de tudo isso aí. Eu agradeço muito aí todas essas pessoas que estão aqui comigo essa noite, com nós, né? Acho que é muito legal e mostra a importância de vocês estarem atentos a essas coisas que mudam a nossa vida, que prolongam a nossa vida, né? Então gostaria de deixar meu muito obrigado pela essa presença de vocês aí já desde agora. Se alguém ainda tem o aviãozinho aí para disparar, né? Se não disparou até agora, para os seus amigos e familiares, faça isso. Compartilhe a nossa live, porque daqui a pouquinho tem uma novidade muito legal para a comunidade de Santa Cruz e da região. Já vou divulgar aí para vocês uma das nossas ações aí principais nesse mês aí do Setembro Vermelho. Claro que vamos continuar atendendo lá com toda a dedicação que já é clássica lá da nossa equipe, né? Hoje eu comecei às 7 e fui até às 7 da noite ininterruptamente, com procedimentos e exames durante todo o dia. Foi muito gratificante quando a gente gosta de fazer, de trabalhar, né, com aquilo que a gente faz, é tudo muito mais produtivo. Mas então, num desses eventos aí do nosso mês especial, a gente vai ter uma live nos canais do Portal Gás e do Facebook do Portal Gás, né? Vocês fiquem atentos lá no Portal Gás e no Facebook do Portal Gás, que no dia 9 de setembro, às 19 horas, estarei eu e o Dr. Carlos Henrique Peterson, meu colega lá da Cordial, para nós falarmos sobre exames cardiovasculares, falarmos sobre a prevenção do infarto e do AVC, falarmos sobre essas medidas preventivas que todos querem saber, quanto mais informação para a gente poder prolongar a vida. A gente vê a todo momento vidas sendo perdidas abruptamente, né? Não só pela pandemia que a gente está sofrendo aí, mas principalmente por doenças cardiovasculares. Temos vários exemplos se a gente puxar na mente, né? Então essa live aí fica meu convite especial para vocês estarem atentos ao Portal Gás, nosso parceiro nessa empreitada aí de conscientizar as pessoas para a importância desse Setembro Vermelho e do Dia Mundial do Coração, que é dia 29 de setembro. Tá? Teremos outras falas ao vivo aqui no Instagram da Cordial Exames, com os médicos, com a equipe médica lá da Cordial Exames. Teremos um dia com a doutora Luciane Matos sobre cardiologia pediátrica, que também é um assunto muito interessante, né? A gente deve cuidar das nossas crianças já lá desde o feto, né, já desde a barriga da mamãe, que a gente faz os exames lá na Cordial, na procura de cardiopatias congênitas, e continua cuidando deles na infância e depois na idade adulta, né? Temos outras lives aí que eu vou comentar também mais para o final do mês a respeito de exames cardiovasculares, para que serve determinado exame, né? Vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas através dos comentários aí do Instagram. Se quiserem mandar perguntas antes para eu abordar para vocês para que serve determinado exame, eu vou estar à disposição, tá, gente? E eu acho que é o seguinte, para não nos estendermos mais, né? É claro que é sempre um prazer estar falando com vocês, né? A gente fica mais recluso com essa pandemia e não consigo encontrar todos vocês que estão aqui essa noite. Sem muitas delongas, vou anunciar a nossa ação, que nos deixou muito orgulhosos quando pensamos de fazer isso, porque nós que trabalhamos no dia a dia com exames cardiovasculares, nós vemos a dificuldade de muitos pacientes de chegar até nós, de chegar até os exames, principalmente por questões de custo, por questões de logística, por questões de dificuldade de agendamento, né? Então nós estamos fazendo uma ação que nada mais é do que a disponibilidade
de 50 exames cardiovasculares de forma totalmente gratuita para pacientes que possuam a requisição de exames cardiovasculares pelo Sistema Único de Saúde. E esses pacientes, eles vão entrar em contato com a Cordial através de uma forma presencial no dia 11 de setembro, no sábado de manhã, às 9 horas, as pessoas que possuam requisição de exames cardiovasculares poderão presencialmente ir até a Cordial. Nós vamos distribuir senhas para esses 50 exames que serão disponibilizados para a nossa comunidade de forma totalmente gratuita, num grande esforço da equipe médica, das secretárias, da equipe da clínica da Cordial, para nós podermos agilizar a realização desses exames e, quem sabe, salvar algumas vidas, fazendo diagnósticos que talvez levariam meses para serem feitos se esses pacientes não tivessem essa possibilidade. Vou me permitir ler aqui para vocês quais são os exames que nós vamos oferecer. Nós temos 20 ecocardiogramas transtorácicos, o exame de ecografia do coração, um exame que dá muitas informações para o médico solicitante e para o paciente, né, sobre a sua condição cardíaca, informa a função do coração, o tamanho, o funcionamento das válvulas, as artérias que chegam e saem do coração. Nós iremos realizar 10 testes ergométricos totalmente gratuitos, né? Aqui saúdo especialmente o meu colega Carlos Henrique Peterson, que ficou responsável aí pela realização de todos esses exames, né? É uma longa parceria minha e do Peterson. Estamos muito felizes de compartilhar essas informações com vocês. Iremos realizar 10 eletrocardiogramas de forma gratuita. Iremos realizar 5 ecocardiogramas fetais, né? Um exame para examinar o coração do bebê ainda dentro da barriga da mamãe. Nós sabemos da extrema dificuldade que as gestantes têm de realizar esse exame, que é cada vez mais importante na prática médica obstétrica. Claro que as doenças cardíacas congênitas, elas são triadas através do exame morfológico do primeiro e do segundo trimestre, né? Mas nós conseguimos adicionar muitos outros dados quando realizamos o ecocardiograma fetal. E bebês que poderiam ter problemas cardiológicos logo após o nascimento, nós podemos fazer diversas intervenções ainda dentro da barriga. E para vocês verem que interessante essa questão, nós podemos desde mudar a alimentação da mamãe, quanto a fazer uma cirurgia intraútero. Vejam o espectro de opções de terapêutica que nós temos quando detectada uma anormalidade cardíaca congênita. Tem mais, pessoal. Completando a lista dos nossos 50 exames gratuitos, nós temos mais 5 ecodopplers de artérias carótidas, buscando justamente identificar pacientes que tenham risco aumentado de doença cardiovascular. Então, isso aí, somando, então, gera os 50 exames, 10 esteiras, 10 eletrocardiogramas, 20 ecocardiogramas, 5 ecocardiogramas fetais, 5 ecodopplers de artéria carótida. De novo, para o pessoal aí pegar as informações, no dia 11 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, lá na Cordial, nós estaremos recebendo presencialmente as pessoas para retirar as senhas, 50 senhas para terem direito aos exames cardiovasculares. Será disponibilizado um exame por pessoa, né? Essa pessoa só precisa ter a requisição do SUS do seu exame, né? Caso não cumpra as regras estabelecidas por nós, a gente vai redistribuir as senhas por ordem de chegada, né? E os exames serão realizados no sábado posterior e essas orientações todas serão dadas
lá no dia 11 de setembro. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que essa ação, uma grandiosa ação ao nosso ver e para a nossa comunidade, vai estar descritas nas nossas redes sociais dos horários, para você não precisar agora sair correndo anotar. Entre em contato pelos nossos telefones se vocês tiverem alguma dúvida, mas o agendamento, a distribuição de senhas será presencial. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. É um orgulho imenso poder falar dessas coisas de aterosclerose e do Setembro Vermelho e Dia Mundial do Coração, desse mês tão especial, né, que marca aí a chegada da primavera, e poder anunciar uma medida que envolve todos os nossos colaboradores e equipe médica da Cordial, com esse esforço para beneficiar a saúde da comunidade. Eu acho que com a redução de 50 pessoas na fila por exames, ou que não teriam condições de fazer esse exame em caráter particular, eu acredito que isso aí trará muitos benefícios. Contem sempre com a Cordial, comunidade de Santa Cruz e da região. Nós nos esforçamos muito, nós trabalhamos com o coração, literalmente, para destinar a melhor assistência para todos vocês. Obrigado pela parceria aí, pela presença. Fiquem atentos, a gente volta a conversar mais para frente. Tchau, pessoal. Obrigado por todos os comentários, obrigado pela presença. É um prazer muito grande estar aí com vocês, tá, gente? Obrigado.